Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 1º de abril de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Clínica veterinária deverá indenizar tutora por morte de pet. Sejusc itinerante leva serviços a 3 cidades do norte de Minas. STF afasta condenação por porte ilegal de arma que não disparava. Acompanhe uma reportagem especial sobre as regras e a importância da doação de órgãos. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu, Cid Marcos. Clínica veterinária deverá indenizar tutora por morte de pet. Vamos conversar ao vivo com a repórter Kátia Matos. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Mércia. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos. A clínica veterinária é de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e deve indenizar a dona de uma cadela em R$ 5.000 por danos morais e em R$ 3.065 por danos materiais devido à morte do animal durante cirurgias de castração e de mastectomia. A sentença foi da 4ª Vara Civil de Juiz de Fora. Ambas as partes recorreram à 2ª instância e a 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença. O caso ocorreu em maio de 2021 e, de acordo com a tutora, os profissionais da clínica deixaram de tomar medidas que poderiam ter evitado a morte do animal. A clínica justificou que não houve negligência e que os riscos e procedimentos foram esclarecidos à dona do pet. O juiz discordou dos argumentos. Ele se fundamentou em um laudo pericial. O documento indicou que os profissionais realizaram a mastectomia sem um diagnóstico definitivo de neoplasias mamárias, exames de confirmação ou monitoração dos parâmetros fisiológicos da cadela. Na 2ª instância, o relator, desembargador Vicente de Oliveira Silva, manteve a decisão. Segundo o magistrado, o laudo pericial informava que não foram apresentados documentos fundamentais como ficha anestésica e prontuário médico ou exames capazes de demonstrar o diagnóstico do veterinário. A desembargadora Lília Maciel e o desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares votaram de acordo com o relator. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Kátia. Uma escola do Triângulo Mineiro foi condenada pela Justiça a indenizar aluno por impedir acesso dele às notas devido à inadimplência. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 6.000 pela 14ª Câmara Civil do TJMG, que manteve sentença da comarca de Uberaba. A mãe do aluno, que ajuizou a ação em nome do filho, afirmou que o estudante, à época com 11 anos, sofreu constrangimento diante de professores e colegas por não ter recebido os boletins. A mulher sustentou que a negativa de acesso aos resultados foi motivada por pendências no pagamento, o que seria ilegal. De acordo com a autora da ação, todas as tentativas de negociação com a instituição de ensino foram frustradas, já que, segundo ela, a escola criou dificuldades porque o contrato foi assinado pelo marido, falecido à época. O colégio se defendeu alegando problemas na plataforma de consultas das notas e que o acesso do estudante foi bloqueado de forma automática após quase 2 anos de inadimplência. Segundo a escola, o sistema interpretou a falta de pagamento como abandono por parte do aluno e não havia elementos que caracterizassem o dano moral. Os argumentos não convenceram a juíza da comarca de Uberaba, que concedeu a indenização confirmada também em 2ª instância. Sejusc itinerante leva serviços a 3 cidades do norte de Minas. Informações com Flávia Carneiro. A equipe do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Coração de Jesus, realizou atividades itinerantes nas cidades de São João do Pacuí, São João da Lagoa e Lagoa dos Patos, no norte do estado. O evento foi promovido em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e contou com a participação de representantes de várias instituições, como CEMIG, Copasa, Emater, Polícia Civil e Militar,
cartório de registro civil, defensoria pública, entre outras. Durante os 3 dias da ação, foram feitos dezenas de atendimentos, como audiências de conciliação no setor processual e pré-processual, com o objetivo de resolver conflitos de forma mais pacífica e eficiente, além de orientações sobre direitos básicos relacionados aos serviços públicos, como água, energia e segurança. O evento proporcionou um dia de cidadania e de inclusão. O Sejusc itinerante reafirma o compromisso do Poder Judiciário e dos parceiros em levar justiça e cidadania a todos os municípios mineiros. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A seguir, STF afasta condenação por porte ilegal de arma que não disparava. E mais, acompanhe uma reportagem especial sobre as regras e a importância da doação de órgãos. Voltamos em instantes. STF afasta condenação por porte ilegal de arma que não disparava. Renê Almeida. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu um homem do crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que a perícia oficial comprovou que o revólver apreendido não estava em condições de uso. A arma era defeituosa e incapaz de efetuar disparos. Por isso, o colegiado entendeu que o caso se aproxima do conceito de simulacro ou arma obsoleta, cujo simples porte não configura crime. O juízo de primeira instância condenou o homem por tráfico de drogas e pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e pelo Superior Tribunal de Justiça. Em seu voto pela concessão do habeas corpus, o ministro relator André Mendonça destacou que o STF tem entendimento de que o porte ilegal de arma é crime de perigo abstrato, ou seja, não é necessária a demonstração da efetiva situação de perigo para a sua consumação. No entanto, ele apontou que, no caso concreto, laudo pericial oficial atestou a absoluta ineficácia do revólver e da munição. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Mais 28 municípios mineiros retornam ao regime geral de pagamento de precatórios. Detalhes com Sandra Pedrosa. A presidência do TJMG declarou cumprido no final do mês de março o regime especial de pagamento de precatórios de 28 municípios mineiros, que voltam ao regime geral de pagamentos. Os precatórios encerram a fase final dos processos de condenação das fazendas públicas, com a entrega de recursos aos beneficiários que obtiveram êxito na demanda judicial definitiva. No regime especial de pagamento, o ente devedor de precatórios possui prazo constitucional para a quitação dos débitos. Em Minas Gerais, eram 444 entes alocados no regime especial. Desses, 317 entes devedores foram reconduzidos para o regime geral, permanecendo outras 127 entidades no regime especial. Na atual gestão do TJMG, 54 entes devedores colocaram as elevadas dívidas de precatórios em dia e puderam ser reposicionados no regime geral de precatórios. Os municípios que se destacaram foram Barbacena, Carandaí, Ouro Preto, Viçosa, Arcos, Frutal, Itajubá, Pitangui, Pompéu e Governador Valadares. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. Acompanhe uma reportagem especial produzida pela repórter Kátia Matos sobre as regras e a importância da doação de órgãos. Voltamos com Kátia Matos. O aposentado Edilson Ferreira da Silva fez um transplante de rim há 5 anos. Ele disse que antes da cirurgia não conseguia sair de casa, trabalhar ou fazer qualquer atividade rotineira. Devido à pressão alta, teve falência dos rins. Enquanto aguardava o transplante, fez hemodiálise. Ele contou que a espera por um novo rim durou 6 meses e foi doado pela família de uma pessoa desconhecida. Segundo o aposentado, se o transplante demorasse mais, hoje ele não estaria aqui para contar o que viveu. A hemodiálise é um tratamento muito invasivo.
No meu caso, se eu continuasse, talvez eu não aguentaria muito tempo. Eu já estava dando sinais de enfraquecimento, com 6 meses, né? Aqui em Minas Gerais, o número de transplantes aumentou 15% em 2023, se comparado com o ano anterior. Em 2022, foram realizados 2.007 transplantes e no ano passado foram 2.302. Mas, por outro lado, a fila de espera também aumentou. Em 2022, havia quase 6.000 pessoas na fila de espera por um transplante em Minas. No ano passado, esse número cresceu para 6.500. De acordo com o médico Silvério Leonardo, cirurgião-geral de transplantes em Belo Horizonte, essa fila poderia ser bem menor. A doação ela é uma questão que envolve várias pontas. Tem primeiro a identificação do doador por essa equipe de terapia intensiva. Depois tem a etapa de comunicação ao MG Transplantes, que auxilia essa equipe tanto no diagnóstico, na realização de exames e às vezes até apoia esses hospitais e equipes no contato com familiares. E depois vem a parte do contato com os familiares, que pode ou não haver aí recusa. Mas a população brasileira está cada vez mais consciente dessa causa, né, de transplante e de doação de órgãos. Então eu coloco que a recusa não é o maior problema, não. A gente fez um trabalho há alguns anos atrás em que a maior dificuldade que a gente via era nas equipes médicas dos CTIs estarem empenhadas na identificação e no cuidado do possível doador. A gente tem uma deficiência na formação médica nesse sentido. Para você ter uma ideia, a gente não tem em nenhuma faculdade de medicina uma disciplina específica para transplante. Então, tem uma deficiência sim na formação médica do Brasil nesse sentido. E mesmo assim, o médico explica que o Brasil sai na frente de todos os outros países. O Brasil hoje, pelo SUS, é o maior programa público de transplante mundial. E, melhor ainda, a gente tem centros transplantadores aqui que têm resultados comparáveis ou até melhores do que esses grandes centros transplantadores europeus e americanos. Em Minas Gerais, a doação é coordenada pelo MG Transplantes, instituição pública responsável pela captação e distribuição dos órgãos. O transporte aéreo fica à disposição 24 horas por dia para a busca de órgãos fora de Belo Horizonte. Nos locais onde não é possível o pouso de avião, as equipes vão de helicóptero. No Brasil, a legislação estabelece que a doação só pode ser feita com autorização da família. Se um dos familiares não concordar com a doação dos órgãos, a decisão deverá ser judicial. Quem explica é o superintendente de saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Alexandre Santiago. Aquele que concorda, aquele que quer fazer a doação, teria que entrar com um pedido judicial de suprimento de consentimento para que a doação possa ser feita, porque aí vai ter um choque de vontades dos dois descendentes ou dos dois ascendentes, né, daqueles que têm que tomar a decisão. E aí se tem que pedir o suprimento de consentimento ao juiz para que a doação seja feita. Isso tem que ser rápido, porque muitas vezes os órgãos se perdem pela demora na decisão da doação, na decisão da autorização de retirada para transplante. A doação em vida também segue critérios determinados por lei. A pessoa só pode doar para parentes próximos. De acordo com o desembargador Alexandre Santiago, essa medida foi criada para evitar o comércio dos órgãos. A fila de transplante ela existe para evitar o comércio de órgãos e a impossibilidade dessa doação dirigida para pessoas que não sejam seu parente próximo também tem essa função de evitar o comércio de órgãos e tecidos. A doação em vida ela é possível, mas observando ou a fila, né, de transplante ou que seja um parente próximo que você esteja fazendo a doação, claro, desde que haja compatibilidade. Não é preciso registrar a intenção de ser doador em cartórios nem de informar em documentos. A atitude mais garantida para quem quer ser um doador é informar esse desejo à família, porque só os parentes mais próximos podem autorizar a doação. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos.
O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, até amanhã.